O anime já abre com aquele clima pesado, mostrando a mente de um japonês que era o puro suco da tristeza corporativa. O cara era o mestre do viver para trabalhar. Todo santo dia a mesma build. Acordar cedo, ser amassado igual um salgadinho dentro do trem lotado no metrô de Tóquio, aguentar chefe chato e, com sorte, pegar o último vagão da noite para conseguir dormir umas 4 horinhas antes de resetar o ciclo. O cara não vivia, ele apenas existia no servidor do Japão moderno. A vida dele era tão monótona que se fosse um gráfico seria uma linha reta. Mas como o destino adora uma reviravolta digna de roteiro de Sekai, o jogo dele virou. Ele foi de base na vida anterior e reencarnou em outro mundo. A primeira coisa que ele nota quando abre os olhos é que o campo de visão dele mudou. Ele olha para baixo e vê aquelas mãozinhas de bebê, fofinhas e gordinhas. Ele fica tipo, ué, cadê meus calos de digitar planilha no Excel? Ele percebe que está no corpo de uma criança bem pequena. Curioso que só ele, o moleque, corre para a janela para sacar qual é a do mapa onde ele spawnou. Ele vê um reino gigante, com um visual medieval que ele mal reconhece, mas que exala aquele cheiro de aventura épica. Só que a paz dele dura menos que bateria de celular velho. A empregada pessoal dele entra no quarto, vê ele pendurado na janela e entra num pânico total. Ela corre, pega ele no colo e dá aquele sermão de que é perigoso, que ele pode cair e virar patê lá embaixo. O Van olha pra ela e pensa, caramba, essa daí com certeza assistiu todas as temporadas de Game of Thrones e sabe que janelas e crianças nobres não combinam. Ele, sendo um lorde educado, pede desculpas e manda um migué dizendo que o visual lá fora era tão magnífico que ele ficou hipnotizado. A empregada, que se chama Tio, trava na hora. Ela olha para ele com uma cara de quem viu um fantasma e pergunta: onde foi que você aprendeu palavras tão difíceis, meu pequeno lorde? Você só tem 2 anos. Nessa hora, o Van entra em parafuso. 2 anos? Como assim eu já tô mandando esse vocabulário de doutorado com essa idade? Ele percebe que, embora tenha umas memórias muito loucas de vagas de já estar vivendo ali, a consciência dele de japonês adulto finalmente deu o boot completo. É o clássico caso de reencarnação que a gente vê nos fóruns da internet. Ele olha para Tio e confirma. Beleza, seu nome é Tio e você cuida de mim, certo? Quando ela confirma toda feliz, ele faz o checklist mental. Meu nome é Van Ney Fértil. A Tio quase tem um troço de alegria porque ele conseguiu falar o sobrenome difícil da família sem gaguejar. Mas o Van não para por aí. Ele quer mostrar que o processador dele está em dia. Ele começa a recitar a árvore genealógica para ver se lembra de tudo. Ele manda que o pai dele é o Jalpa, o Marquês Fértil, um cara que tem cara de que não aceita nota 9 na prova. Seus irmãos mais velhos são Múrcia e Arde. O Van só fica meio na dúvida de onde esse povo se enfia durante o dia, porque a mansão é um mapa gigante. Naquela manhã, rola aquele café da manhã em família que parece mais uma reunião de cúpula da ONU. A gente vê o Marquês Halpabulat Fértil sentado na ponta da mesa, exalando aquela aura de eu sou o dono dessa build. O filho mais velho, Múrcia de Lago Fértil, tá lá de boa. O segundo, Iarde Fértil, parece estar sempre tenso. E o terceiro, Esto Fértil, bem, o nome já diz tudo, né? Se você me perguntar, essa família tem uns nomes que parecem gerados por um teclado quebrado, mas a gente respeita o hype. Enquanto a galera tá lá comendo as iguarias medievais, o Van tá sendo tratado como um deus pelos servos. É elogio porque ele segurou a colher, é festa porque ele não derramou o suco. Ele começa a se sentir num desses clubes de anfitriões de elite, onde você é mimado só por existir. Será que eu sou um cliente VIP e ninguém me avisou? Ele pensa, mas a verdade é que ele está ali, com 100% das memórias do Japão, tentando entender como o sistema de magia desse mundo funciona. O Marquês resolve quebrar o gelo e pergunta para o Iarde: e aí, filhão, o que você vai estudar hoje para não ser um peso morto no reino? O Iarde, suando frio, responde que vai focar em magia de fogo e táticas de batalha. O pai olha para o Esto e faz a mesma pergunta, e o moleque responde que vai se afundar nos livros de magia elemental. Aí chega a vez do Van. Todo mundo para ouvir o que a criança de 2 anos vai dizer. O Van, com a calma de um monge budista, manda essa: olha, pai, como eu sou novo aqui e tem muita coisa que eu não manjo, tava pensando em começar pela base, cultura geral e a história da nossa nação para entender o cenário geopolítico.
Cara, o silêncio que ficou na mesa foi tão grande que dava para ouvir o barulho do servidor processando a informação. O pai dele só dá um sorriso de canto, começa a rir alto e diz que o moleque é um gênio. Ele estava com medo de estar mimando demais o caçula, mas agora está convencido de que o Van vai ser um monstro na magia de fogo, igualzinho a ele e a falecida mãe do garoto. As expectativas para o exame de aptidão aos 8 anos foram parar na estratosfera. O tempo vai passando e o Van vai sacando como a banda toca nesse mundo. Aqui, se você não tem uma magia ofensiva braba, você é praticamente um NPC de fundo. Os nobres só querem saber dos 4 elementos clássicos: fogo, água, vento e terra. Se você spawnar com qualquer outra coisa, a sociedade te olha como se você fosse um bug no sistema. A família fértil é toda focada em elementos de combate, então o Van sabe que se ele não vier com um lança-chamas embutido na alma, o pai dele vai dar um kick nele e da família. Para se preparar, ele vira o melhor amigo da Teal e começa a interrogar a coitada sobre tudo. Ele descobre que o oceano é dominado por monstros que fariam o Kraken parecer um peixinho de aquário. Por isso, só tem um porto seguro. Ele descobre que o mundo é um verdadeiro RPG com elfos, anões e outras raças. Mas as outras empregadas cortam o barato dele, dizendo que ele é muito pequeno para saber dessas coisas complicadas. Mas o Van não desiste. Ele quer saber das ferramentas mágicas. A Teal explica que existem cristais e pedras que armazenam mana e que as pessoas criam itens baseados na sua aptidão. Só que a diversão dele acaba quando o mordomo da casa, um senhor chamado Sparda, chega com uma pilha de livros que mais parece a biblioteca inteira de Alexandria. O Sparda é aquele tipo de veterano que serviu o reino por décadas e tem uma cara de quem come prego no café da manhã. Ele resolve testar o Van com uma conta simples. Se eu levantar 3 dedos aqui e 2 ali, quanto dá? O Van, querendo acabar logo com aquilo, responde 5, com uma cara de tédio. O erro dele foi esse. O Sparda viu que o moleque era diferenciado e decidiu: vou ser seu tutor pessoal e vamos transformar esse cérebro numa máquina de guerra. A partir daí, o Van viveu um inferno pedagógico. Era estudo do nascer do sol até a lua aparecer. Em semanas, ele já estava lendo e escrevendo melhor que muito adulto. 2 anos disso, cara. Imagina o burnout de uma criança de 4 anos. Aos 4 anos, o Van já estava intercalando os livros com esgrima de madeira. Ele tentava acertar a Teal, mas a empregada era liseira pura, desviava de tudo rindo da cara dele. Quando ele finalmente caía no chão, ela comemorava como se tivesse vencido a Copa do Mundo. Só que a governanta geral não curtia essa zoeira e queria punir a Teal por desrespeito à nobreza. As outras empregadas já estavam prontas para ver o circo pegar fogo, mas o Van, com aquele coração de japonês bondoso, só deu um peteleco na testa da Teal e disse: pronto, tá punida, agora vamos comer. Ele não queria saber dessa rigidez toda, ele só queria treinar para não ser um noob quando o perigo chegasse. E o treino deu resultado. Aos 5 anos, o moleque já estava trocando golpe com os soldados da guarda. O segredo? A experiência da vida passada. Ele sabia ler os movimentos, tinha estratégia, a galera da vila já chamava ele de prodígio, mas o Van continuava humilde, conversando com todo mundo, independente do status social. Um dia, enquanto ele estava lá recuperando o fôlego, aparece o Di. O cara é o subcomandante da cavalaria e tem um olho clínico. Ele percebe que as mãos do Van são macias demais para quem treina tanto. Ele saca que o Van está sendo sobrecarregado nos estudos pelo Sparda e decide intervir. Moleque, você tem talento pra espada. Vou convencer o Marquês a te deixar treinar comigo pra você virar o maior espadachim desse reino. O Van fica dividido. Ele gosta da espada, mas sabe que o Sparda não vai largar o osso dos livros fácil. Ele acaba aceitando o treino do Di, achando que ia ser algo suave pra uma criança. Doce ilusão. O Di era um carrasco, mandava o Van fazer 100 cortes de cada tipo com uma espada pesada até o braço do moleque quase cair. O Van terminava o dia moído, mas no fundo ele estava adorando. Pela primeira vez ele sentia que estava vivendo de verdade, superando desafios físicos que ele nunca teria no escritório no Japão. Mas nem tudo são flores. Aos 6 anos, o Van resolve que precisa de um day off para não coringar de vez. Ele vai ao mercado com a Teal e 2 guardas, Arv e Lau. O lugar tá bombando, muita energia, comércio pra todo lado. Só que o clima pesa quando ele vê um cara arrastando um menino magrelo e doente por uma corda. O Van para tudo. Ele pergunta pro cara o que tá rolando. E o maluco responde que o filho é dele e que ele vai vender o moleque como escravo pra ganhar um trocado. O Van fica em choque. A Teal explica que na pobreza extrema isso é comum. Antes que o Van tenha um treco de raiva, aparece a Rosalie, uma representante da Câmara de Comércio Mari. Ela reconhece o Van e começa a puxar o saco dele. O Van aponta pro menino e pergunta o preço. A Rosalie diz que como o moleque só tem aptidão pra magia de ladrão, ele não vale nem 3 moedas de prata.
O pai do garoto fica louco, começa a chutar o próprio filho no chão, dizendo que ele é um lixo inútil. O Van não aguenta ver aquela covardia. Ele interrompe o cara e diz: "Eu compro, pago 5 moedas de prata agora." O cara pega o dinheiro e sai correndo sem nem olhar para trás. O Van corta as cordas e diz pro menino, que se chama Khamsin, que ele tá livre. Só que o Khamsin não tem para onde ir. Os guardas avisam que o marquês nunca deixaria um plebeu aleatório entrar na mansão, a menos que ele fosse oficialmente um escravo do Van. O Van pede desculpas pelo termo técnico, mas o Khamsin aceita na hora. Ele prefere ser escravo de um cara firmeza como o Van do que morrer na rua. A Rosalie formaliza o contrato de escravidão, segurando a mão dos dois para selar o pacto. Uma marca aparece no dorso da mão do Cassim e ela explica que esse é o selo do contrato. Enquanto não for anulado, o vínculo continua. Como é a primeira vez que fazem negócio com eles, ela nem cobra a taxa do contrato. O Van agradece e a Rosalie fica em choque porque nunca viu um nobre dar obrigado para ela. Passa um tempo e o Cassim já tá lá na mansão trabalhando pro Van, de uniforme novo e com a skin muito melhor do que no dia que se conheceram. Um dia, o Cassim avisa que o subcomandante Tio, o D, tá procurando por ele, mas o Van faz o mestre do esconde-esconde, oferece uma bolacha pro Cassim e pede para ele dizer que não viu ninguém. O Cassim aceita o suborno feliz da vida, mas avisa que o Tio provavelmente já sabe que ele tá ali. O Van ignora isso, mas percebe que o Cassim tá sem as luvas, e o moleque explica que gosta de mostrar a marca porque simboliza o vínculo entre eles. Mas o Van lembra que ele mesmo comprou as luvas pro Buri usar, então o Cassim coloca de volta correndo. Ele sai da sala e tenta enganar o Tio, dizendo que o Van não tá, mas o Tio não é bobo e diz que viu ele entrar ali antes. O Cassim, com a maior confiança, diz que o Tio tá tendo alucinações causadas pelo excesso de amor que sente pelo Van. O Tio quase acredita, mas vê as migalhas de bolacha na boca do moleque e saca o suborno na hora. Ele decide que já que o Van tá fugindo, ele vai treinar o Cassim no lugar dele. O Tio sai arrastando o menino sem deixar ele reclamar, e o Van, escondido, só pede perdão em silêncio, sabendo que o Cassim vai sofrer no modo hard de treinamento do Tio. Quando o Van finalmente faz 8 anos, o reino todo entra no hype para saber qual vai ser a aptidão mágica dele. A expectativa é que ele venha com magia de fogo ou vento, já que é a marca registrada da família fértil. Mas na hora do exame, o Halpa, o pai, entra em desespero total ao descobrir que o Van não tem aptidão para nenhum dos 4 elementos básicos. Para piorar a situação, ele veio com magia de produção, conhecida como a classe mais azarada de todas. Basicamente, ele pode criar espadas e acessórios visualizando o item na mente. Mas como dá para fabricar essas coisas sem magia, o povo acha uma habilidade inútil. O pai pergunta como ele vai proteger o povo com isso, e o Van fica sem resposta. O Halpa diz que a mãe dele, a Mira, era uma maga de fogo braba e não entende como nasceu um mago de craft. Como ele é o último filho que a Mira deixou antes de morrer, o pai considera isso um insulto profundo. O Halpa saca a espada, diz que foi burro de ter esperança só porque o Van era talentoso para a idade dele e se prepara para deletar o próprio filho ali mesmo. Só que o Múrcia, o irmão, entra na frente para salvar o Van. Ele sugere, com calma, que deem para o Van uma aldeia remota e esquecida, para ele governar. É um lugar com uns 100 habitantes, sem indústria, cercado de monstros poderosos e colado no reino rival. Ou seja, um fim de mundo que só serve para treino militar. O Halpa pensa um pouco e aceita, achando que é um bom jeito de usar o lixo para marcar território. Ele manda o Van vazar assim que estiver pronto, mas antes elogia o Múrcia por achar um uso para esse lixo. Ouch, essa doeu. O Múrcia se ajoelha depois e pede desculpas pelo plano impulsivo. Mas o Van agradece, sabendo que teria virado saudade se o irmão não interviesse. O Van começa a arrumar as malas com o Cassim, e até fica empolgado. Ele pensa, vou ser o senhor de uma aldeia rural, vou ter mó tempo livre para viver de boa. Ele carrega o carruagem, mas não deixam ele levar cavaleiros reais, só 10 aventureiros que o Múrcia contratou. Ele achava que ia levar só o Cassim, o que seria terrível. Mas do nada, a Tio aparece correndo e diz que é a dama de companhia pessoal dele e vai junto. O Jin também cola, dizendo que vai ensinar esgrima para ele. E o Arv e o Lau também entram pro time. Até o Sparda se junta, dizendo que se aposentou e vai supervisionar os estudos do Van por puro entretenimento na velhice. O Van não fica empolgado com tanta gente, mas não tem o que fazer. Eles tentam sair do reino em segredo, conforme a ordem do pai. Mas a Harvey e o Lau dão um jeito de espalhar a fofoca. Resultado, o povo todo vai pra rua dar um tchau épico pro Van, pedindo para ele se cuidar e voltar logo. O Van fica felizão e agradece geral.
No caminho, ele testa a magia de produção e transforma um graveto numa espadinha. O tio avisa que estão chegando, e o Van tenta dar uma opção para o Cassim. Se ele odiar o lugar, ele pode voltar para a mansão e ser livre. Mas o Cassim manda aquele papo de lealdade eterna. Diz que já decidiu dedicar a vida ao Van e vai ficar com ele para sempre, não importa o perigo. O Van até pergunta, meio nervoso, se aquilo foi um pedido de casamento de tão intenso que o moleque foi. Antes do clima ficar mais estranho, o carruagem para de repente. Os cavaleiros avisam que a aldeia está sob ataque. O Van sai do carro para uma reunião de emergência. O Van analisa o campo e vê que a situação é tensa. Os bandidos somam uns 50 homens, enquanto ele só tem alguns cavaleiros e o grupo de aventureiros. O tio, nosso comandante brabo, já pede autorização para rushar. Chefe, se a gente atacar junto agora, a gente sola esses caras. Mas o Ortol, o líder dos aventureiros, corta o barato. Ele diz que é arriscado demais, que a diferença numérica é bizarra e que, como aventureiro, ele sabe que isso vai gerar baixas. E ele não quer ver os parças dele indo de base por um contrato que era só de escolta. O tio tenta apelar para o lado emocional, dizendo que esse é o primeiro território do Van e que eles precisam defender os novos cidadãos. O Ortol admite que o discurso é bonito, digno de um cavaleiro de anime, mas manda a real. Isso não tem nada a ver com a gente, somos mercenários. O tio fica frustrado, mas pede que pelo menos eles protejam o Van enquanto ele e os cavaleiros tentam a sorte, permitindo que eles fujam se o bagulho ficar louco. O Sparda, o mordomo mago, veta o plano uma hora. Ele diz que se o tio morrer, a aldeia não tem futuro, e aí ele revela sua hidden skill. Ele é um mago elemental de respeito. O plano muda. Sparda vai criar um muro defensivo e os aventureiros vão dar suporte à distância. Quando o inimigo focar neles, o tio flanqueia para dar o golpe de misericórdia. O Van fica preocupado, dizendo que o Sparda vai acabar morrendo se servir de isca, mas o velho insiste em querer mostrar sua força uma última vez. O Van, agindo como um verdadeiro líder, proíbe. Você já fez muito pela minha família, não vai morrer aqui. Se eu perder meu estrategista, Sparda, e meu melhor combatente, tio, meu pai me deleta da vida de qualquer jeito. Então o Van decide ser a isca. A tio e o Cassim tentam impedir, mas o Van tranquiliza geral. Ele diz que quer que o Cassim seja livre e aproveite a vida, e que não há final melhor para um senhor do que morrer pelo seu povo. O Ortol fica em choque com a determinação do moleque, e lembra de quando ele mesmo disse que não existia nobre que prestasse. Ele lembra do Van chegando de mansinho, agradecendo os aventureiros e tratando eles como heróis veteranos. Ali, o Ortol percebe que o Van é diferenciado. Ele decide, beleza, vamos confiar nossas vidas a esse moleque. A Pluriel, outra aventureira, concorda, dizendo que o Van foi o único nobre que se deu ao trabalho de decorar os nomes deles. O Sparda organiza a estratégia, muro defensivo levantado em segundos. O velho é roubado. Cavaleiros pela esquerda e aventureiros pela direita. O Ortol corre para o combate pensando que se esse menino sobreviver, ele tem potencial para ser o próximo rei. Os bandidos, focados em lutear a vila, nem viram o ataque chegando. O tio faz o limpa com a espada e os bandidos começam a dar rage quit de medo. Mas o líder dos bandidos, que não é bobo, pula um muro para atacar a retaguarda. Ele quase pega a Pluriel de surpresa, mas o Van aparece do nada, ataca as pernas do maluco e imobiliza o vilão. O Cassim chega logo atrás e finaliza o serviço. A Pluriel fica bugada. Quem diabos é esse chamaco de 8 anos que luta assim? Vitória total, 0 baixas para o time do Van e loot garantido. O Ortol, agora curioso, decide ficar mais um tempo na aldeia sem nem cobrar pelo serviço, só para ver no que esse lugar vai dar. A Pluriel e os outros 3 também ficam, agradecidos por terem a vida salva pelo pequeno Lorde. O Sparda avisa que os aldeões estão na porta e o Van entra com o queixo erguido. O chefe da vila, um senhor chamado Honda, agradece, mas desabafa. A gente é atacado direto desde que mudamos para o domínio do seu pai, porque aqui ninguém protege a gente por sermos pobres e não pagarmos impostos. O Van escuta tudo com calma, sabendo que as reclamações são justas, mas ele está pronto para mudar o jogo. Os aldeões já estavam naquela vibe de meu Deus, lá vem mais um nobre falar bonito, e um deles até solta que um cara na posição do Van não devia falar assim. Mas o Van manda um calma lá, jovem, e lembra que o papo ali é sobre o futuro daquela terra. Ele admite que os fundadores do reino, os Belrinet, deixaram umas leis bem bugadas, mas que eles não podem mudar a constituição do mapa agora. Só que ele tem o plano mestre com 3 passos. Primeiro, produzir algo tão valioso que o reino não consiga ignorar o loot da aldeia. Segundo,
farmar dinheiro constante para contratar mercenários de elite. E terceiro, upar a vila por conta própria. Uma mulher do povo manda a real. Falar é fácil, quero ver é fazer. O Van percebe que a confiança dele está no nível 0. Mas aí o Sparda entra no chat para dar aquele suporte moral. Ele conta que foi o mordomo principal do Marquês Fertil e que o Van é considerado um prodígio desde o level 1. O tio, ou Jim, também se apresenta como subcomandante da ordem e diz que tá ali para servir o pequeno lorde. Os aldeões ficam tipo, eita, o time dele é brabo mesmo? Mas a empolgação cai quando Honda pergunta se ele usa magia elemental, e o Van confessa que sua build é magia de produção. O brilho sumiu dos olhos do povo na hora, até que alguém pergunta dos impostos. O Van dropa a bomba boa, vai reduzir a taxa de 30% para apenas 10% da colheita. Aí sim, a galera entrou no hype total. Para começar os trabalhos, o Van quer reforçar a segurança. O Sparda levanta um muro de terra em segundos, mas avisa que se a mana dele acabar, o muro vira só um monte de areia. Então o Van decide que vai trocar aquilo por algo mais resistente depois. Ele também manda cavar um fosso para deixar os saqueadores no slow, e o tio assume a tarefa com os cavaleiros para preparar armadilhas e buracos. Depois o Van vai pro bosque testar sua magia de craft. Ele pega uns troncos e sente aquele calor no estômago, a mana subindo pro nível máximo. Ele manipula as fibras da madeira como se fossem fios e cria blocos de manofibras, um material ultra resistente. O tio e o Cassim ficam sem entender nada, mas o Ortol, o aventureiro, tenta partir um bloco com a espada e nada, nenhum arranhão. O cara diz que bateu com força para cortar pedra, mas o bloco de madeira tancou tudo. O Van saca que sua magia é o puro suco do OP. Ele passa o dia inteiro craftando. O Cassim comenta que ouviu dizer que magia de produção consome muita mana, mas o Van tá lá, firme e forte, criando até uma espada fina e elegante. Ele dá a espada de presente pro Cassim, que fica mega feliz. A tio fica toda na expectativa de ganhar um presente também, mas o Van dropa pra ela um machado aterrorizante. Coitada, o desânimo foi instantâneo. Ele já pensa em fazer um acessório fofo para compensar o vacilo depois. À noite, o corpo do Van tá só o pó. Eles estão acampando e sente que já tá com cheiro de porco, precisando de um banho urgente. Então ele decide que vai craftar uma casa. No dia seguinte, o Honda mostra um terreno que era a praça pública, e o Van decide que ali vai ser a mansão do senhor. Ele começa a arquitetura, fixa os pilares fundo no chão, cria paredes, chão e teto. Em questão de segundos, o moleque vira arquiteto, engenheiro civil, mestre de obras e decorador. Ele faz tudo sozinho. No nosso mundo, ele teria o poder de um pedreiro lendário de interior que faz tudo com fé e um Pai Nosso. A casa ficou pronta num estalo de dedos e deixou todo mundo, aldeões e aventureiros, de queixo caído. O Van até acha que exagerou no tamanho, mas percebe que sua magia é a ferramenta definitiva para dar um upgrade naquela terra. E com isso, a gente fecha o episódio número 2 dessa jornada épica. Se você curtiu o Van Arquiteto, já sabe, se inscreve aí no canal e comenta casa para eu saber que você ficou comigo até o final desse vídeo. Rebobina se despede, até a próxima!